a junção do CNN Money com a CNN Brasil. Já estamos por aqui com Lucinda Pinto. Lucinda, vamos começar falando exatamente sobre China, que vem ampliando a sua influência. A Lucinda tem uma apuração muito importante no site da CNN. Ontem a gente estava falando, Lucinda, sobre essa relação Brasil e China, que tem a ver também com a política. Tem também a ver com a relação do Brasil e da direita. A Argentina está no meio disso e a Lucinda traz uma apuração sobre como é que a China também está olhando para a Argentina na economia, é isso? É isso mesmo, Juliana. Boa noite a todos. A verdade é que a gente está assistindo a uma grande transformação aí do mercado internacional, do comércio exterior, e a gente tem visto, então, algumas economias se protegerem mais e outras se abrirem mais. E o caso da Argentina é esse em que a economia está se abrindo mais para o comércio exterior e isso está abrindo espaço para que a China se posicione e isso representa uma competição importante para o Brasil. Então, a história é a seguinte, o Brasil tem uma relação comercial, uma proximidade com a Argentina, obviamente, de muito tempo. A gente até preparou uma tela aqui para mostrar como é que estão os valores das exportações. O Brasil exportou, no primeiro semestre deste ano, 7,6 bilhões de dólares para a Argentina. E desse volume, aproximadamente 2/3 vem do setor automotivo. O Brasil exporta veículos de passeio, automotores, e também peças, máquinas para esse setor. Só que nesse primeiro semestre houve uma queda de 20% nessas exportações quando a gente compara com o igual período do ano passado. É verdade que a Argentina passou aí por esses primeiros meses por uma desaceleração. A economia não está tão pujante assim. Isso, obviamente, tem um impacto no consumo e, portanto, nas exportações. Só que o que a gente viu é que a China, embora a Argentina esteja passando aí por essas questões aí de atividade econômica um pouco mais fraca, a China ampliou em 12% o volume de exportações lá para o nosso país vizinho e exportou 7,9 bilhões de dólares. E adivinha o que a China mais exporta? São justamente veículos, os carros elétricos e híbridos. A Argentina fechou um acordo, aliás, ela vem abrindo muito a economia do país para importação de veículos elétricos. Criou cotas e baixou tarifas para que esses veículos chegassem a preços mais interessantes ali no mercado, no seu mercado interno. E a China, obviamente, aproveitou esse movimento, que ela que é a grande líder, né, nesse segmento, a grande vendedora de carros elétricos para o mundo, está crescendo, está ampliando ali a sua presença no mercado argentino. E isso mudou, portanto, o ranking, né, os relacionamentos como um todo da Argentina. Na próxima tela, a gente vai mostrar que o Brasil perdeu aí a liderança, então, nesse primeiro semestre. O Brasil, que era historicamente o grande vendedor de produtos para a Argentina, hoje está em segundo lugar. Aqui é o seguinte, de tudo que a Argentina importou no primeiro semestre, 22,5% tem procedência chinesa. 21,5% vieram do Brasil. A União Europeia respondeu por 14% desse volume e os Estados Unidos 9,2%. Aliás, a gente lembra também que a Argentina fechou um acordo comercial no início do ano com os Estados Unidos, reduziu tarifas, zerou algumas tarifas. Então, aqui talvez a gente também veja aí nos próximos meses uma alteração aí dessa organização de forças, desse equilíbrio de forças por conta desse acordo comercial. Então, Juliana, na verdade é o seguinte, a lição que fica não basta mais ser vizinho, precisa ter competitividade aí para encarar as vendas para a Argentina. E as relações econômicas, da economia comercial, às vezes fala mais alto do que a relação ideológica, política, né? Porque vamos lembrar, a Argentina é aliada aos Estados Unidos, pensando nos dois presidentes, mas quando a relação é com a China econômica, tem um interesse muito mais amplo, né? É verdade. E, aliás, a gente está vendo aí todo esse ruído diplomático entre Brasil e Argentina, mas a verdade é que quando o assunto é comércio, é outra história, né? Exatamente. Uma outra linguagem que se fala. Vamos trazer um outro ponto para cá, Lucinda. Foi aprovada a distribuição de lucros do FGTS, assunto que vai interessar muita gente. 13 bilhões que vão para as contas dos trabalhadores. Quem tem direito a um pedacinho aí desses 13 bilhões?
todo mundo que tinha saldo no FGTS até dezembro de 2025 vai receber um pedacinho, uma fraçãozinha desse volume. Então, a gente preparou uma tela aqui para fazer um resumo fácil. Então, todo mundo que tinha o saldo até essa data vai receber. Esse depósito é automático, então o dinheiro entra na conta do FGTS ao longo do tempo, até dia 31 de agosto. Quanto? Vai depender do saldo disponível. A gente não tem como fazer essa conta aqui, mas existem, inclusive, calculadoras disponíveis para levantar essa informação e você pode checar ali no aplicativo do FGTS ou nas agências da Caixa, eles podem também dar essa informação. Agora, para sacar esse dinheiro, na verdade, valem as mesmas regras do fundo de garantia. Então, se você fizer um financiamento imobiliário, pode utilizar esse dinheiro, ou se, no caso de uma demissão, pode levantar os recursos, mas não pode haver um saque como é o saque aniversário extraordinário. Aberto. Não está aberto, ele fica lá na conta do FGTS. Agora, a boa notícia é que com essa distribuição de lucro, a rentabilidade do fundo em 2025 sobe para 6,9%. Ou seja, em média, foi essa rentabilidade, superou o IPCA acumulado no ano, que foi de 4,5% aproximadamente. Então, aplicativos, agências da Caixa, tudo isso pode trazer a informação a respeito de como é que está ali o seu saldo na conta do FGTS. É isso, vamos trazer mais um assunto para cá. O Tesouro Nacional pediu ao Senado que mude a regra sobre emissão de títulos no exterior. Com qual objetivo, Lucinda? Bom, tem dois aspectos bem interessantes e importantes aqui nessa história. O primeiro deles é a questão geopolítica. É uma tendência mundial mesmo fazer uma diversificação de fontes de recursos. Então, todos os países estão buscando emitir dívida, captar recursos em outras moedas que não apenas o dólar. E esse é o caso do Brasil. O Brasil tem dívida em euro, tem falado em fazer uma emissão do que a gente chama de Panda Bond, que é uma emissão em yuan, portanto, no mercado chinês. É uma forma de reduzir mesmo a exposição total ali ao dólar nesse ambiente geopolítico que vem se transformando aí nos últimos anos. Mas tem um segundo aspecto e talvez esse seja até mais importante. Na prática, o que o Tesouro está querendo é ampliar a possibilidade de emitir dívida no exterior. Hoje existe um limite, a gente preparou até uma tela aqui para explicar isso com precisão. Existe um limite em que o Tesouro pode ter até 100 bilhões de emissão de forma acumulada. A gente já usou 97,4 bilhões de dólares para essas emissões no exterior. E o que o Tesouro deseja agora é poder emitir anualmente 35 bilhões de dólares. Ele não precisa emitir tudo isso. Emitir significa pegar dinheiro emprestado no mercado internacional. E por que talvez ele esteja interessado em fazer isso? Porque o Tesouro tem enfrentado uma dificuldade grande em captar recursos no mercado local. Para conseguir captar esses recursos, fazer a rolagem da sua dívida, ele está tendo que pagar juros muito altos, está muito caro captar aqui. Um exemplo são as NTNBs, que são os títulos públicos indexados ao IPCA, que para ele conseguir vender, ele está tendo que pagar um juro real de mais de 8% ao ano. Então, o que parece é que esse espaço pode abrir caminho para que o Tesouro role uma parte da sua dívida ou capte um tanto dos recursos que ele precisa para fazer essa gestão de dívida no exterior. É uma mudança de paradigma, porque até aqui o Tesouro tinha nessa possibilidade de emissão de títulos lá fora, na verdade, uma forma de dar parâmetro de preço, abrir espaço para que as empresas também captem recursos no exterior e não exatamente ampliar esse endividamento em moeda estrangeira. Então, o que os especialistas dizem é que parece fazer sentido neste momento, mas fica aqui uma luzinha acesa sobre o quanto que isso não vai significar uma exposição excessiva ao endividamento em moeda estrangeira. Isso, sinal de alerta, né? Vamos finalizar com bolsa e dólar, como fecharam hoje. Hoje o dia foi positivo. Aliás, a semana tá bem. Juliana, você deu sorte aqui começando. Tô indo bem, hein? Tá indo bem. Tá Zerédia fora. É isso aí. O que aconteceu foi que o resultado do IPCA 15, que é o que a gente chama de prévia da inflação relativa ao mês de julho, veio abaixo do que se esperava e reforçou essa aposta do mercado de que pode vir
2 cortes de juros. No fim, o que hoje é a aposta majoritária, o que é o consenso do mercado, é de que o Banco Central poderia reduzir o juro em mais 2 vezes de 0,25 ponto percentual. É uma boa notícia para a Bolsa, porque a gente sabe que juro alto penaliza as empresas, também serve como uma competição, né? Para o investidor deixa de comprar ações para investir em renda fixa. Então, toda vez que o juro cai, mesmo que continue alto, a Bolsa se beneficia. E a gente viu, então, o índice subir 0,70%, o dólar subiu 0,17% para R$ 5,12, mas muito em função do exterior. Então, hoje a gente viu o petróleo caindo e o petróleo acaba, como a gente é exportador, quando o petróleo cai, isso acaba se refletindo numa perspectiva menor de exportação. Então, isso ajudou a explicar a valorização do dólar hoje em relação ao real, Juliana. É isso, vamos ver como é que fica amanhã, se a gente consegue manter o efeito Juliana. O efeito Juliana na economia. Obrigada, Lucinda Pinto. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.